Cara, eu tenho aprendido algumas coisas com programação, principalmente com programação. Acho que pra quem não sabe, recentemente eu consegui um trabalho na área. E assim, pra quem decide entrar nessa área, sabe o quanto é difícil conseguir, velho. Putz, é muito rabo, é muito rabo. E eu digo muito difícil no sentido de você conseguir o seu primeiro emprego. Porque, cara, aparecer alguém pra te dar o braço a torcer, pra ver se você realmente é capaz, são poucas pessoas que fazem isso. Empresas, no caso, também. Só se você for muito fora da curva e já tiver outra experiência com outros trabalhos, isso ajuda bastante. Mas em relação a quando você não sabe nada, que é o caso de muitas pessoas, pelo menos pra mim, na minha opinião, costuma ser mais difícil. Principalmente se tratando do primeiro emprego, ou da sua primeira profissão, da sua primeira área. No meu caso, eu já trabalhei com fotografia e essas coisas assim, mas nada relacionado a uma big tech, uma grande empresa, uma startup. E o meu rolê com a programação é muito delicado porque, porra, é muito chatinho. Eu conheci a programação num momento totalmente delicado da minha vida, no qual eu não tinha para onde correr. E assim, na minha mente eu sempre pensei, putz, eu quero trabalhar com tecnologia, mas eu não fazia a mínima ideia de como fazer isso. Eu já trabalhei de forma autônoma como suporte técnico que eu digo que já fiz cursos técnicos de conserto de computadores, então dava manutenção, né? Então, no caso, é manutenção. Já fiz curso de suporte técnico, mas nunca atuei como suporte técnico. E não era uma coisa que eu queria para minha vida, assim, no sentido de, putz, eu quero trabalhar com tecnologia, mas eu quero suporte ou mexer com hardware. Porque eu confesso que é muito chato. Apesar de eu ter uma longa bagagem com isso, justamente com o meu computador, então eu conheço muitos erros comuns, mas enfim. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia, mas putz, mano, nunca nessa área. Então eu fui pro lado da programação. Eu mencionei que estava numa fase delicada porque o meu objetivo nunca foi esse. Eu sempre tive interesse, mas nunca foi esse. E isso se tornou uma válvula não uma válvula de escape, mas se tornou uma saída. Onde o meu objetivo principal, que era ser skatista profissional, não deu certo. Eu tive que mudar o plano da minha vida completamente. Então, assim, programação não é uma parada que, putz, mano, eu sempre tive vontade de fazer, eu sempre quis fazer, eu sempre, sei lá. Foi um plano que, tipo, só juntei o útil ao agradável, assim. Falei, putz, velho, eu vou ter que seguir por esse caminho. Dito isso, cara, desisti, entre aspas, de um sonho, porque eu não desisti, assim, de viver do skate ou de trabalhar com skate, mas no sentido de não ter mais o objetivo de ser profissional, é, é muito punk, é muito pesado, porque, putz, cara, você tá, pelo menos no meu caso, eu tive que desistir de um sonho, cara. Então, colocando isso na balança, de fazer algo que você não gosta, ou por obrigação, ou por necessidade, e colocar na balança no sentido de, putz, se fosse para você escolher o que você escolheria, isso é uma carga muito pesada. Então, muitas vezes eu pensei em desistir da programação.
Eu pensei em simplesmente largar tudo por alto, simplesmente não gosto de programar até então, né? Até eu conseguir minha vaga, putz, mano, eu pensava, cacete, programação eu não quero isso, assim, não é uma coisa que eu gostava de fazer. E eu vejo isso sendo uma responsabilidade muito grande, velho. Porque você não, pelo menos, né? Hoje em dia eu vejo que, putz, mano, não importa se você gosta ou não, você tem que ver o que que isso te traz de bom de retorno, sabe? E pelas experiências que eu tenho vivido, eu tenho, eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto que, putz, se eu não fazer, independente se eu gostar ou não, mano, a vida que eu pretendo ter, eu não vou conseguir. E assim, depois que eu consegui, ou estou conseguindo, né, virar essa chave de pouco em pouco, a mentalidade é outra e estou vendo muitos benefícios em relação a mudar essa mentalidade em si, cara, de tão bom que é, sabe? Você se colocar no lugar de assumir responsabilidades pela sua vida a longo prazo, principalmente a longo prazo, porque programação se trata de benefícios a longo prazo. Se trata muito disso, de você sentar o rabo na cadeira e se fuder de tanto estudar, você independente se você vai conseguir aprender isso ou não, independente se você está conseguindo ver retorno rápido disso ou não, sentar e pagar o preço, sabe? De algo que, putz, você sabe que vai dar retorno se você se esforçar, se você sim, mano. Mas a partir do momento que você tá aqui, sem emprego, conta batendo nas costas ou pesando no bolso, família te olhando aí, tipo assim, putz, velho, você já tem tantos de tantos anos, até você não trabalha. Ou você trabalha para ganhar, tipo, uma mixaria ali, mas continuar estudando, mas se você estivesse trabalhando em outro emprego, você tinha os benefícios e tinha isso e isso, mas você se priva de ter certos momentos, se priva de ir em lugares justamente por para economizar ou de uma certa forma você viver de forma mais barata para você conseguir estudar, dedicar um tempo para lá na frente aproveitar dessa restrição que você está tendo nesse momento, é um bagulho muito punk, sabe? É muito difícil mesmo, mesmo. E eu digo isso em relação a benefícios a longo prazo na programação, justamente por causa disso, cara. Eu estudo programação, eu tenho contato com programação, já vai fazer, já tem 2 anos. Putz, velho, dado, né, essa informação, essa bagagem aí de justamente não gostar, então, assim, muitas vezes eu coloquei assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu não quero, eu não gosto de fazer isso. Muitas vezes eu, sei lá, deixei materiais didáticos pra lá, muitas vezes eu desisti mesmo de tentar entender aquilo, de cagar mesmo pra isso. De sinceramente, tipo, tacar o foda-se, cara. Tacar muito foda-se, sabe? Mas hoje eu estou vendo que talvez isso, talvez não, isso foi parte do processo, isso realmente foi assim uma coisa que eu tive que passar, mesmo fazendo errado, mesmo não assumindo a responsabilidade tem passo atrás. É... Então assim, cara, foi um bagulho que eu sinceramente simplesmente, mano, não quero fazer. E hoje em dia eu vejo muito as consequências desses atos, cara. Putz, mano.
Às vezes eu olho uma coisa que eu pulei, cara. Eu simplesmente caguei pra aquilo naquele momento, um determinado momento, um tempo atrás, eu falo, putz, velho. De certa forma isso era tão simples e tão fácil de entender, mas eu simplesmente decidi não entender porque eu não queria entender porque aquilo era chato, aquilo demandava um tempo que eu não queria propor naquele momento. Acho que propor não é a palavra certa, mas assim, que eu não queria tirar aquele tempo pra entender aquilo, cara. E hoje em dia eu vejo e olho assim, putz, velho, talvez se eu tivesse demandado aquele tempo, se eu tivesse feito aquilo, talvez eu não estaria precisando ver um bagulho tão simples novamente, sabe? Mas são processos. E esses processos só são, não sei se feitos, realizados ou entendidos quando você realmente se propõe a falar, putz, mano, eu vou mudar. E não no sentido de, não vou estudar. Não, no sentido que você realmente olha e fala assim, putz, mano, eu tô cansado da minha vida, sabe? Tô cansado de, putz, não ter um dinheiro, eu tô cansado de não ter um conhecimento assim, tô cansado de não conseguir conversar, de não conseguir me comunicar. Então, esse é um problema, é um que eu cansei de ter, cara. Eu realmente cansei no sentido de, mano, eu não quero ser uma pessoa que não saiba conversar, que não saiba se comunicar de forma assertiva, que não saiba, que não tem um background, que não tem um conteúdo, que é influenciável por opiniões alheias, que simplesmente pessoas tiram informações do rabo, influenciam outras pessoas, independente se é em prol delas ou em prol de outras coisas que talvez sejam erradas, de não fazer parte, assim, da maioria mesmo, sabe? Então, esse ano eu decidi realmente fazer isso. Realmente, caralho, eu vou mudar, mano. Eu vou aprender essa discreta. No começo do ano eu decidi objetivos, eu olhava assim, eu falava, mano, eu não vou conseguir, velho. E ver hoje em dia o impacto que isso tá fazendo na minha vida é incrível. É muito incrível, é muito surreal, é muito inimaginável. Eu não imaginava isso. Eu realmente, assim, eu não imaginava o tanto que eu estou colhendo hoje em dia em relação a conhecimento, em relação a conseguir fazer isso, provar para mim que, porra, eu consigo, e ver isso no meu trabalho é muito incrível. Principalmente, isso se tornou muito mais perceptível que eu consegui no meu trabalho. Cara, eu estou desenvolvendo um fluxo inteiro de totem sozinho. Sozinho. Assim, os nossos, né, CEOs da empresa, tipo, colocaram, ó, você precisa fazer isso e seu colega isso aqui. E, cara, eu fiz, mas eu fiz com receio, assim, não tava legal, eu propus uma melhoria, ele perguntou assim, mas beleza, você já implementou? Falei, não, tava esperando assim pra te mostrar. Ele, não, pode fazer. Ali eu olhei assim, eu falei, caralho, mano, eu tenho total liberdade pra fazer o que eu quero, mas entendendo que isso é uma responsabilidade minha. Isso é responsabilidade minha. Então, se eu fazer de qualquer jeito, cara, eu tô fazendo um trabalho merda, eu tô fazendo um trabalho bosta. E como assim, cara? Eu tô tendo a oportunidade de demonstrar o meu melhor, eu estou tendo a oportunidade de me provar e talvez eu não estivesse fazendo por onde. Aí que foi a chave de virada mesmo, ver que tipo, putz, mano, essa é a oportunidade que eu pedi pra Deus, tá ligado? Que eu tanto sonhava no começo do ano. Então, cara, tá aqui a responsabilidade no peito. E assim, ver que, dado o esforço do começo do ano, a decisão de mudar, a procura por mudar,
aceitar o pato, tá ligado? Aceitar o pato, ou parto, sei lá como é que fala. De, cara, é isso, eu consigo, eu quero, eu tenho que mudar. É incrível mesmo. E ver também, né, o impacto que isso vai gerar. Cara, eu tô desenvolvendo um sistema, eu desenvolvi um sistema totem para que mais de 300 estabelecimentos possam usar. Que mais, que seja, nem que seja um, mas quantos clientes esse estabelecimento não vai ter a partir de agora? Ver o impacto que um projeto como este, feito através de tecnologia, vai melhorar a vida das pessoas é imenso. Eu não tenho noção disso, eu não tinha essa noção. Então, ver esses resultados, né, é muito foda. É muito foda. Então, assim, isso a nível de emprego. E estou conseguindo ver melhorias disso também, tanto de livros, cara. A minha comunicação melhorou, então, a partir do momento que eu decidi falar, tipo, porra, mano, eu vou mudar. E pá, mano. Sério, eu só tenho a agradecer ao Samuel, tipo, eita, do começo do ano pra cá, sabe? Incrível, incrível, incrível. E estou trabalhando em um projeto pessoal no qual eu adiei por muito tempo mesmo. E ver hoje em dia que, porra, mano, eu consigo fazer uma aplicação full stack, eu consigo fazer independente de qualquer coisa que seja. Eu consigo fazer isso sozinho, eu tenho conhecimento para fazer isso, mesmo entre altos e baixos. Isso me prova muito capaz, isso assim me mostra que eu sou capaz de muita coisa. Isso é muito legal porque a insegurança é um tapete que a gente mesmo puxa debaixo dos nossos pés. Então, meio que a gente puxa o nosso tapete e a gente mesmo cai, sabe? Ter esses resultados é muito gratificante, é muito incrível, sabe? Mas é isso. É, é só para falar um pouco sobre a programação em si. E se você está estudando, tem interesse em começar a estudar, só vai, mano. Só vai, só vai. Se você quer mudar, só muda. Leiam livros, leiam livros.